Olá, bom dia, bem-vindos de volta à complexidade. Hoje, aula 20, cidades. Hoje o Rafael vai conduzir. Eu vou falar um pouquinho, preparei só algumas coisinhas para introduzir, relacionadas com cidades. E antes disso, eu só queria acertar para a próxima aula. Em particular, nós temos ainda algumas apresentações. Eu já falei com a Débora, com o Alexandre e com a Ana Lúcia. Então, todos três já têm tema, já vou apresentar. Tem que acertar. A Ana Lúcia não está aqui. Eu queria ver se ela poderia apresentar na próxima sexta. Ela tem... O tema dela é sobre sustentabilidade e, em particular, pelo que eu estou entendendo, aquela parte de empresas, ESG, Corporate Social Responsibility, esse tipo de coisa. Mas a gente pode esperar. Então, para a próxima aula, o que eu estou aí pensando em fazer, que é uma parte que eu acho que o Alexandre vai fazer a ver com isso, mas eu queria dar uma ênfase, é a parte de textos como dados, text as data, de usar texto, de pegar corpos muito grandes de texto e processar, ver que tipo de pesquisa. Isso não é exclusivo à complexidade, mas é útil e tem vários trabalhos que tem muito a ver com complexidade. Mas eu vou esperar depois, no final da aula, a gente ver. Então vamos lá, eu estou com o meu desenho aqui de Nova York, que eu mostrei na aula passada, né? Nova York em 4 pontos no tempo, Nova York mudando, cidades mudam, cidades são sistemas complexos, eles alteram ao longo do tempo. E eu tenho eu vou mostrar uns slides rápido, daí já passo a palavra para o Rafael. São umas quatro coisas que eu andei vendo e pensando esses dias, que eu também esbarrei. Primeiro, esse aqui, quando a gente falou sobre Jane Jacobs, aí fiquei animado com Jane Jacobs de novo, eu tenho esse livro, tem o livro principal dela, The Death and Life of Great American Cities, mas aí tem esse não é tão famoso, não é tão lido, mas é bem interessante. Eu tenho ele na UNB, mas eu não fiz na UNB há 2 anos, então eu olhei na internet e achei ele na internet. E aí me senti, como eu já comprei o livro, me senti no direito de pegar na internet. E eu botei no Google Drive, quem tiver interesse. Eu quero mostrar só algumas coisas desse livro para pegar a noção. Ele é de 69, né? E foi escrito depois do texto principal. É uma ideia de fazer meio uma economia assim, como que cidade, eu já tive tipo de pergunta, como que cidades crescem, como que eles evoluem. Aí botei só o sumário para ver o tipo de perguntas, né? How cities start growing, explosive city growth. Quando se fala de cidades, muito é isso, né? É como que cidades mudam, sistemas complexos, elas estão mudando, elas ficam maiores e mais inovadoras, e também o contrário. O primeiro capítulo é uma coisa interessante. Eu não sei se isso já foi desbancado ou não, mas é bem interessante. Ela começa com uma ideia de que, ao contrário de que todo mundo acha e que toda a literatura, ela tem uma teoria que primeiro surgiram cidades e depois surgiu a agricultura. Porque todo mundo pensa ao contrário, né? Que você tem pessoas morando no campo, plantando, e depois, em algum momento, daí, em torno daquilo surge a cidade. E a ideia toda, só em uma sentença muito rápida, assim, sabe, obsidian, né? Aquele material, aquelas pedras vulcânicas que você pode usar para cortar. Então, lá em tempos, na Revolução Neolítica, tinham uns povos que tinham aquilo ali, era todo mundo caçador-coletador, mas eles perceberam que podiam trocar aquilo ali, aí acharam um lugar, uma encruzilhada de rios, alguma coisa assim, de caminhos, começaram a trocar, aí surgiu um centro de troca, tipo uma feira que foi crescendo, aí eles recebiam as trocas, muitas vezes vinham outros povos, outros caçadores-coletadores, e traziam assim um animal, para trocar pelas pedras, aí trocava o animal por pedras, e aquilo ia crescendo, e aí, o que você tinha? Tinha no meio de
não é uma cidade ainda, no meio de uma vila, um monte de animais presos. E eles iam comer, é horrível, né? Eles iam comer os animais eventualmente. Então, mas qual animal você vai comer primeiro? Aí tem um animal bem selvagem, perigoso até, e tem um outro animal, assim, uma vaca, ou seja, lá o correspondente, o que seria virar vacas domesticadas. Então, você come primeiro o animal mais selvagem e depois, e aí a domesticada, aí você começa a ter agricultura, você começa a criar gado dentro da vila e começa a também plantar as plantas que você recebe dentro da vila e depois que isso vai para a agricultura. Então, provavelmente isso não está bem correto, mas a ideia é bem interessante. Tá. Aí, só para eu queria dar um sabor desse livro, que tem, no apêndice, ela tem o que seria um modelo. Não é um modelo, ela não é economista, e nessa época ainda mais não tinha muito, mas eu botei uns pedaços assim. O que ela está querendo explicar ela tem um conceito de add work, adicionar trabalho. Ela quer dizer inovação. Você está lá trabalhando, assim, como que cidades crescem, como que cidades viram lugares vibrantes, como é que a cidade meio parada vai crescer, vai fazer coisas novas. Então, você tem a cidade fazendo algumas coisas, exportação, a cidade vende para outra cidade, não é exportação que nem hoje de países, mas uma cidade vende para outras regiões e importa alguns bens. E daí o P ela produz e consome. Parte do que ela produz ela consome, parte ela vende para os outros e compra dos outros. Então, assim, o modelo não é rigoroso nem nada, mas ela tenta já dar assim, ser um pouquinho mais rigorosa. E a ideia toda é como que, ao produzir, e você vai fazendo add work, você vai adicionando trabalho. Eu vou dar uns 3 ou 4 exemplos que ela dá depois. Você está produzindo alguma coisa, aí você percebe um novo jeito de fazer. Então, você adiciona alguma coisa, e quando você faz isso, depois você tem alguma novidade, você pode exportar ou substituir importações. Você vê, o modelo vai ficando cada vez... O modelo não é legal, o legal é ver o texto, quando ela vai dar evidência para essas coisas. Então, deixa eu dar alguns dos exemplos que ela dá, assim. Então, ela fala assim, sutiãs. Quem que inventou sutiãs? Sutiãs foram inventados em 1920, em Nova York, por uma costureira que fazia vestidos, Ida Rosenthal. Antes, as mulheres usavam outras coisas, corsets e não sei o quê. E ela via que os vestidos delas não caíam muito bem. E ela queria que caísse melhor, inventou sutiã para isso, para o vestido que ela fazia cair bem. Aí as pessoas gostaram, queriam comprar mais, ela levantou capital, começou a produzir mais e está lá, e aí inventou e fez, e ela add work, teve inovação. E o importante é esse que é o negócio, que a inovação não é do nada. Não é a inovação é sempre recombinando coisas que já existiam, em cima de coisas que já existiam. Aqueles trabalhos que eu fiz sobre hip hop, sobre música, a ideia eu li esse livro em parte que eu estava querendo pegar isso, que era exemplos de recombinação. Eu li pela segunda vez que eu me lembrava que eu tinha lido antes, que ela tinha muito essa de recombinação, é assim que indústrias surgem, assim que daí cidades crescem, é quando tem essas recombinações acontecendo. E o negócio todo é qual é a estrutura de cidade, qual é o jeito que a cidade tem que ter para fomentar esse tipo de coisa. Né? Então, esse exemplo dela, eu pus aqui embaixo, é meio aquela história do não invisível, inovação ali borbulhando de baixo para cima. Logo em seguida, tem um outro exemplo que eu chamei de meio que inovação Mazzucato, né, da Mariana Mazzucato, que é grande defensora de política industrial. Se é para ter inovação, é o Estado que vai fazer isso, e depois isso vaza para o setor privado. Segundo ela, o iPhone foi isso, né, várias outras coisas foi isso. E esse exemplo era uma coisa soviética, que estavam fazendo uma mão eletrônica. Como é que é a história aqui mesmo? O Estado soviético estava uma mão eletrônica para usar no espaço, que eles estavam mandando, essa era a época da corrida espacial,
Mas aí alguém percebeu que podia usar para amputados. A tentativa já na década de 70 de usar para amputados. Então, a pesquisa governamental gerou, mas você está adding work. E você vê a ideia de que uma inovação quase sempre ela não serve para o que foi desenhado. Ela não é um processo controlado, não é um processo que você domina. Você planeja perfeitamente, vai passo a passo e no fim você tem aquilo. Tem fracassos e tem serendipidade, tem erros bons e muito dessa tem. Então esse exemplo é um outro exemplo desse. E aí tem esse exemplo aqui. É uma empresa, a Minnesota Mining and Manufacturing Company. Então, vocês já ouviram falar nessa empresa? Minnesota Mining Manufacturing Company? Aqui embaixo, é 3M. A 3M vocês conhecem do Post-it Notes e essas coisas todas. O que eles faziam areia. Eles vendiam areias de vários tipos. E tem uma hora que eles resolveram fazer lixas para carpinteiros. Eles perceberam que podiam fazer, já que eles tinham areia. E não conseguiram fazer, não colou direito, mas aí, sem querer, eles viram que podia fazer durex, várias fitas adesivas, e aí fizeram. Olha os tipos de fitas que tem aqui. Fita para sapato, fita elétrica, acetato, pressure sensitive adhesive tape, que é o durex normal, cellophane tape, printed cellophane tape, plastic tape, filament tape, sound recording magnetic tape, que já é outra área para gravar sons, e non-woven synthetic fibers. A 3M cresceu, inclusive ela ficou famosa, ela é famosa quando você estuda criatividade, porque ela tem um negócio que ela faz assim, ela tem uma equipe muito grande, ela tem um monte de patentes, acho que é uma das empresas que mais tem patentes. Ela faz um negócio que faz assim, cada equipe, a gente vai tirar alguém da outra equipe que está trabalhando em sapatos e outro que está trabalhando em químicos e juntar. E você é obrigado aí, a gente vai remanejar você. Mas não pode, eu estou aqui trabalhando 5 anos nessa coisa, eu quero ficar nessa coisa que eu estou... Não, você vai trabalhar na outra. E com isso a ideia era fazer inovação, aquela ideia um pouquinho de misturar os cérebros, que é bem interessante. Tá. Eu botei esse parágrafo aqui, que é só para essa ideia de... um pouco como isso combina com essa ideia de complexidade. O que quer dizer add work? De onde que vem? Você vai adicionar, você já está fazendo um negócio, aí vai vir uma inovação que você vai adicionar uma coisa. É recombinação, que eu estou entendendo o que ela quer dizer recombinação. Ela está pensando mais, você já faz uma coisa e você vai adicionar uma coisa. A gente chama isso em complexidade de entrar no adjacente possível, né? Mas tem muito... o paper dela, a visão dela tem muito desse fio, né? A gente sabe que ela explicitamente pensava em termos de complexidade. E tanto você recombinar como você copiar. Aqui ela cita o caso do Japão. Como é que o Japão... Eu me lembro da minha infância, o que a gente chama de... A gente fala assim, esse produto é paraguaio, né? Produto paraguaio, que é um produto ruim, mal feito, uma cópia, um telefone mal feito, então... chinês, às vezes a gente chama. Quando eu era garoto aqui no Brasil, a gente chamava isso de produto japonês. O produto japonês era pejorativo. Os japoneses imitavam as coisas e faziam, mas aqui ela está dizendo esse é um caminho muito bom, um caminho que funciona bem. Você vai copiando. E aí o exemplo que ela dá aqui do Japão é bicicletas. Eles resolveram ter uma indústria de bicicletas, eles tinham a opção de trazer capital americano, tecnologia americana, ou outras abordagens assim. O que eles resolveram fazer é imitar. Vamos fazer imitação. A gente vai imitar, paraguaio mesmo, no que a gente chama paraguaio, e daí surgiu, e era muito assim, aí começou as pessoas a se especializarem em uma peça. Tinha muito concerto, era muito em cima de lojas de concertos de bicicleta. Aí ele notava que tinha uma peça que eles sempre tinham que usar e comprar, era difícil eu conseguir. Quer dizer, eu vou começar a produzir essa peça. Meu negócio não é produzir, meu negócio é consertar. Eu conserto, mas eu vou começar a produzir. Eventualmente, ele diz, vou me especializar nessa peça. As outras lojas estão querendo comprar, e daí gerou uma indústria de bicicletas mais moderna.
E, segundo ela, essa abordagem foi usada em muitas coisas. E o Japão, eventualmente, virou, né, um dos países com tecnologia mais avançada. Aí, eventualmente, vai, claro, sair dessas coisinhas pequenas, as artesanais, e vai parecer uma Sony, alguma coisa assim. Mas o começo foi isso. Outro exemplo muito legal, Henry Ford. O Henry Ford, ele tem, um dos né, primeiro cara que produção em massa, todo mundo que estuda administração aprende isso no modelo T, mas aqui ele já tinha falhado 3 vezes, ele já tinha, não, 2 vezes já tinha ido em fracasso, e a ideia antes dele, ele sempre queria, ele era conhecido porque ele queria poder vender um carro pronto e que você pudesse consertar. Isso parece óbvio hoje, mas era. E aí, o jeito que ele achou, quando ele falhou primeiro com outras abordagens, o que ele funcionou foi quando ele começou a comprar peças já feitas e ele montava. Então, ele comprava de quem? De outros. Então, tinha esses jovens mecânicos, os Dodge Brothers. Eu vou botar um pôster que eu achei que mostra como essa indústria surgiu muito assim, de pessoas que trabalhavam com alguém, ou era um engenheiro numa oficina de alguém, daí você sai e abre a sua fábrica, abre fábricas e fábricas se juntam. Então, muito desse processo de recombinação, cada um adicionando alguma coisa, dando um passo no adjacente possível. E não dá para ver, eu vou botar mais perto daqui a pouco, mas você vê a genealogia das fábricas de automóveis. Tudo nessa época de grandes invenções aqui, de cidade, automóveis, Tesla, o Edison e toda a iluminação pública, essas coisas todas. Então, se você vê, se chegar mais perto aqui tem vários que você vê, tem Volkswagen aqui, a Porsche, daí o Volkswagen se junta com a Porsche, mas você pega aqui, esse começo aqui que eu acho que ela está tratando. Então, tem a General Motors, que a gente conhece bem hoje, tem a Chevrolet aqui. Então, a Chevrolet era uma outra companhia pequena que talvez tenha trabalhado. Muita gente tem Cadillac aqui, Cadillac. Então, talvez o pessoal dos Dodge Brothers eram mecânicos da Cadillac ou da Buick ou de outros. Muitos desses nomes que a gente conhece até hoje eram isso, trabalhavam e saíam e levavam aquele conhecimento tácito. Então, isso traz muita ideia de cérebro coletivo. Tinha um cérebro coletivo, geralmente é regional, aqui deve ter muito de Detroit acontecendo aqui. Botei outro aqui embaixo, que é a Chrysler. A Chrysler também, vários outros se juntando. E se você olhar, o Silicon Valley é a mesma coisa, né? Silicon Valley, assim, pessoas que trabalham na Google, depois saem da Google para fazer seu próprio negócio, fazem seu app, e aí o app acaba sendo comprado por outra pessoa e aquele negócio, essa recombinação acontecendo de coisas que já existem, levando um pouco para frente. Isso tudo, lendo isso, me lembrou desse paper. Não sei se alguém já leu esse paper. Eu dava esse paper em FEB, quando a gente vai falar da industrialização brasileira. Tinha um texto do Flávio Versiani e tinha esse texto do Wilson Suzigan. E o que eu gostava, eu até botei os slides que eu usava em FEB aqui para mostrar, pareceu tipicamente Jane Jacobs. E o que eu fiquei pensando é, será que não dá para fazer uma análise da industrialização brasileira, especialmente de São Paulo, usando os conceitos, ver se os conceitos da Jane Jacobs explica? Então, veja isso aqui. Tem toda aquela discussão que vocês devem conhecer por que o Brasil se industrializou? Teoria dos choques adversos, Celso Furtado, né, e outros, Werner Baer, Celso Furtado. Aí tem a teoria da complementariedade, que quando choques adversos, quando a exportação vai mal, quando o café não vende, aí você substitui importações e aí que cresce a indústria. Complementariedade é o contrário. Quando o café está indo bem, você tem poder de importar e você importa coisas, capital, equipamento, mas aí aquilo serve para você criar uma indústria. A indústria cresce quando você importa. E aí tem a do Flávio Versiani, daqui da UNB, e da Maria Tereza Ribeiro, também da UNB. Eles tinham a teoria e outros, Aníbal Vilela e outros, teoria que era o nome?
era que juntava as duas. Que era uma sucessão tem períodos de choques adversos. Bom, primeiro períodos quando a exportação está indo bem, você importa equipamentos, importa tecnologia, daí vem Primeira Guerra, depressão, choques adversos, e nesses períodos você usa aquele capital, usa aquela tecnologia e a indústria cresce, e no primeiro período subsequente a indústria já está lá e ela se adapta com as importações. Então, tem todo um sentimento de Jane Jacobs aqui, você vê. Primeiro, dois fatores, as pré-condições para a cidade pegar fogo, tem que ter alguma coisa que aconteça, tem insumos, tem que estar, condições. Ele fala que tem dois decisivos aqui. Imigrantes, e os imigrantes traziam as ideias novas e traziam a diversidade. E a segunda coisa é energia. E lá em São Paulo, então, tinha energia suficiente. Toda a discussão de revolução industrial, tem toda uma teoria que só funcionou porque tinha carvão. Então, você precisa dessas duas coisas, mas ainda põe uma terceira, de facilidade de transportes encontrado pela indústria. Então, essas são as condições. E aí, esses são os slides que eu uso em FEB, que eu me lembrei lendo The Economy of Cities, da Jane Jacobs. Então, tem uma hora que eu falo assim para os alunos, quem foram os primeiros, a gente está falando sobre o surgimento da indústria, quem foram os primeiros a produzir, a fazer indústria no Brasil? No meio de uma economia cafeicultora, exportadora, por que alguém vai fazer manufaturas? Quem foi? Exportadores? Você acharia que sim, né? Porque eles que tinham capital, eles que tinham dinheiro. Não foi. Firmas estrangeiras, então? Não, ainda não. Depois, né? Daqui a 50 talvez vai entrar. Bom, então foi o governo. Também não foi o governo, não nessas raízes lá, década de 30 mesmo, o governo eventualmente vai ter um papel, e a resposta é os importadores. E aí eu pergunto, mas por que os importadores, né? E a resposta é, primeiro, os importadores, porque eles perceberam que, como tinha essas oscilações no câmbio todo, o negócio deles era importar. Quando o câmbio estava estável e barato, então, eles eram importadores, esse é o chapéu que eles usavam. Mas aí vinham essas crises sucessivas do café, essas coisas todas, e aí os exportadores, né, aí o câmbio subia, ficava caro, ninguém mais comprava as coisas deles, então eles percebiam, puxa, nessas janelas ruins, a gente pode produzir. Porque eu já vendo sapatos, né, eu já vendo sapatos italianos, alemães, aí na crise fica muito caro, eu vou fazer sapato aqui no fundo do quintal, umas sandálias de couro, e eu vendo elas enquanto eu espero. Mas ao fazer isso, e esse é o conceito do ad work da Jacobs, né? Você está fazendo alguma coisa, não é um objetivo, você não quer fazer aquilo, mas você faz. E aí essa é a parte que realmente lembrou de Jane Jacobs. Então, quais são as vantagens dos importadores para se virarem manufatureiros? Mesmo contra a sua vontade, não é isso que eles queriam fazer. Sou importador, é isso que eu faço, não, eu vou fazer isso, quero fazer isso. É ali que está o dinheiro, é ali que está a dignidade. Mas primeiro, operações complementares. Como assim, eu vendo cerveja alemã que vem num barco em tonéis, mas eu não vou vender em tonéis, eu vou vender em garrafas. Aí, poxa, eu não tenho garrafas, não posso comprar garrafas, não tenho garrafas à venda. Então, eu vou fazer garrafas no fundo do quintal para vender cerveja, para vender pêssegos enlatados que eu compro da Alemanha, que eu compro em barris. Ou eu vendo bombas hidráulicas, mas eu tenho que instalar elas. Se eu vou instalar elas, eu preciso de pregos, e não tem pregos à venda. Então, eu vou fazer pregos, mas eu não sou um produtor de pregos, não sou um produtor de garrafas, sou um vendedor de produtos importados. Mas aí eles acabam descobrindo que aquilo é um bom negócio e acabam vazando para aquilo, que nem o exemplo do sutiã que eu falei agora. Eu não queria ser né, vendedora de sutiã, mas descobri um negócio. Então, especialmente essa primeira parte tem tudo a ver com assim que diversidade, assim que se adentra o adjacente possível. Além disso, eles já conheciam o mercado, conheciam a demanda. Essa informação é muito difícil de conseguir, melhor do que qualquer um. Então, se eles mesmos produzissem, já tinham esse pedaço, a distribuição já estava resolvida. Crédito, que é muito importante, eles tinham crédito de fora, de quem dava crédito para eles importar, já dava crédito para eles produzir também. E fábricas autorizadas. Muitas vezes essas fábricas europeias, quando viam que o Brasil podia ser um bom mercado, diz, então, em vez de ficar exportando para eles, vamos produzir lá. E quem que é o candidato natural a ser
a pessoa que vai estar conduzindo isso lá, ajudando lá, é o cara que já era o importador. Então, pasta de dente que vinha da França, vão produzir no Brasil, quem que vai cuidar da fábrica vai ser o cara que já importava essa pasta de dente. Então, bem esse espírito da J&J. Tá. Não se preocupe, Rafael, já vou parar de falar. Sei que... Mas eu tenho mais duas coisas só. Olha só esse trabalho. Esse aqui também eu esbarrei nisso por acaso essa semana e por causa devido a viés de confirmação, pensei logo cidades. É um paper muito interessante de história econômica, essa pegada muito de inferência causal, diferença em diferença. O que eles fazem é a descoberta de um relógio que vê longitude, que não existia. Isso vai mudar a navegação. Mudando a navegação, muda as cidades. As cidades vão mais para as costas, as cidades nas rotas que ficaram mais rápidas vão crescer. Então, isso é interessante nessa ideia de assim, como que se... Eu penso assim, penso em termos de rede. Você tem uma rede, em algum momento acontece um choque que torna um dos elos entre dois pontos mais forte, né? Mais rápido, especialmente atravessar o mar. Então, deixa eu falar só 5 minutos sobre isso, porque eu achei bem interessante o jeito que eles fazem. Então, a ideia é descobrir um método. Latitude, que é norte-sul, é muito fácil você medir. Mas a distância de Greenwich, as longitudes são as linhas verticais, não existia um jeito. Achei bem legal isso aqui. As maiores mentes da Europa não conseguiram resolver. E todo mundo queria resolver. Kepler, Galilei, esses caras que eu não sei quem são, Isaac Newton, Edmund Halley, o cara do cometa, nenhum deles conseguia achar um jeito de... Como é que um barco no meio do mar vai saber a longitude? Isso tornava muito difícil navegar. Tinha um método de fazer olhando para a Lua, mas o problema é que com nuvens não dava para usar. Tinha um outro método jogando uma madeirinha para fora e vendo, mas esses métodos não eram muito bons. Então, vários países criaram prêmios, etc. Olha os dados que eles usam. Então, é daquelas coisas que você fala assim, que nunca aceite quando alguém fala, não tem dados. Porque tem dados, de alguma forma tem, você tem que achar. Então, o dataset esperava logbooks de navios, né? 287 logbooks, que nem this is the Star Trek Enterprise, logbook number 95. Então, eles sabem, isso vai dar informação sobre o clima e sobre o tempo que leva as viagens, informação sobre o clima, eles pegaram aqui da NASA, então eles querem saber justamente sobre nuvens, que rotas tendiam a ter mais nuvens, porque com nuvens você não pode usar o método da Lua. Então, são essas rotas nubladas é onde vai fazer mais diferença a nova tecnologia. E daí dados de urbanização, mas urbanização histórica. Então, tem uma base de dados de história. Então, com essas três coisas, eles fazem um triplo diferença em diferenças, que é a velocidade, o tempo que leva para navegar entre cada par de cidades, mas o efeito que eles querem pegar é só que é uma tripla diferença. A partir do momento que existe a nova tecnologia do instrumento que mede longitude, no começo do século XIX, na primeira década do século XIX, as rotas são no mar, porque as rotas em costa não tinham problema. Lá você tinha como calcular, você tinha um ponto de referência. Então, tem nuvens na costa e a tecnologia já existe. E com essas três, se você tem essas três condições relativa ao tempo das outras tipos de viagem onde falta uma dessas condições, ficou mais rápido. Eles mostram isso, ficou mais rápido. Então, você vê aqui, o mais vermelho que está são os pontos onde ficou mais rápido chegar lá a partir da Europa. Né? Então, as viagens ficaram mais rápidas, os amarelos, esses negócios não ajudou tanto, a nova tecnologia não ajudou tanto. E aí, o que isso tem a ver com cidades? Aí eles veem como é que isso afetou a cidade, a urbanização. Então, eles veem, basicamente, essa correlação aqui, que a cor dentro
é variação na urbanização, né? O mais azul é o que mais aumentou a urbanização e o mais claro é que diminuiu, ou não aumentou tanto, e aqui o tempo de viajar. Mas a ideia é essa. As cidades estão mudando, recebem choques, porque de repente elas têm acesso mais fácil à informação, pessoas, energia, matéria. Achei legal a ideia desse trabalho. Ok. E a última coisa que eu queria falar sobre cidade, que é só mostrar isso aqui, o centro do Luiz Bettencourt, em Chicago, que ele é um cara do Santa Fe Institute, muito bom. A gente viu papers deles com Jeffrey West. Então ele é presidente do Mansueto Institute for Urban Innovation, e a pegada é toda a complexidade e mega dados, usar dados, por exemplo, tem trabalhos onde eles pegam dados de celular, para ver mobilidade de pessoas, então tem bilhões de dados, esse tipo de coisa. Você vê os programas são os programas assim só para ver qual é a pegada, né? Bairros, Million Neighborhoods em Chicago, Housing Law and Policy de habitação. O Bettencourt tem um trabalho muito interessante que ele pega favelas e como é que favelas mudam ao longo do tempo e trata assim o surgimento, onde é que é a estrada em favela e onde é que é as praças centrais, porque ninguém está planejando isso. Então é um processo que favelas emergem, né? Então o trabalho ele usa autômata celular para ver. Bom, tem várias coisas. Spatial Data Science, Array of Things. Parece bem interessante esse centro. Se alguém tem interesse em economia urbana e não quer seguir a coisa tradicional de economia, esse aqui eu acho que seria bem interessante. A última coisa, só as publicações. Tem essa publicação que eu mostrei na aula passada, como é que caçadores, coletadores passam a morar em lugares maiores quando surge a agricultura. E várias coisas interessantes. Evidência e teoria de menos depressão, lower rates of depression in US urban areas, um bocado de coisa. Ok. Deixa eu liberar aqui. Rafael, é com você, então. Bom dia a todos. Só uma curiosidade que você falou, Bernardo. Tem a Marco Polo, a empresa de ônibus, quando ela foi para a China, ela montar uma fábrica lá, ela demorou muito tempo para desburocratizar e virar no porto. Aí o dono não sabia o que fazer, foi na China para ver o que estava dando o problema para liberar as fórmulas da fábrica. Quando ele chegou no porto, os chineses estavam copiando as formas dos ônibus, porque eram os melhores do mundo, eles já estavam copiando, por isso que tinham atrasado o desembaraço da carga. Então, aquela ideia de copiar para depois inovar, né, assim, de seguir. Isso faz parte da década de 90, quando aquele processo da China, mas só essa curiosidade aqui. De qualquer forma, gente, entrando no tema em cidade, é um tema que me interessa bastante, como o Bernardo colocou, o que está acontecendo aqui é um remanejamento de uma pessoa de outra área que está vindo aqui para conversar com vocês sobre um tema que me interessa bastante, que eu tenho muita curiosidade para investigar, para pesquisar, que é a questão das cidades, né? Na parte econômica e propriamente dito de regulação sobre isso, né? Complexidade, tudo que envolva essa questão toda. Bernardo, eu vou te pedir uma gentileza, professor, só para eu ser liberado para os slides. Já está aqui. Eu vou compartilhar. Vocês estão vendo? Tá. Bom, o texto que eu escolhi, tá? Esse paper, ele faz uma associação entre a distribuição, tá? da população e o PIB, né? Do escalonamento. Uma curiosidade, Bernardo, o Haroldo Ribeiro, eu fui pesquisar, ele já fez parte, ele é um professor de Maringá, e ele foi
da banca de um doutorando seu, acho que você fez parte também, que foi o Pedro Fernando, que falou sobre agricultura, a Frente Parlamentar da Agricultura, para análise econômica. Enfim, ele é um professor lá de Maringá, tá? Ele é físico, formação físico, mestrado em físico e doutorado em físico, e ele tem uma linha de pesquisa também em relação à complexidade, né? É um tema que eu achei bem interessante e faz uma abordagem, e por essa razão eu trouxe esse texto. Tá? Esse texto foi publicado no ano passado. Tá? Deixa eu só... Tá. Põe em tela cheia. F5, deixa eu ver. Ficou aí? Põe em tela cheia. Eu coloquei aqui, não está não? Não, foi não. É aquela mesma coisa da outra vez. Você tem que sair e... configuração automático, modo de exibição. Não, é que você está olhando o seu PowerPoint direto. Você tem que olhar o PowerPoint via o Zoom. Então, acho que você unshare, aí share de novo e veja via o Zoom. Não... Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Então, deixa eu ver. Aqui. No share. Aqui. Deu? Não. Mas dá para ver sim. Não, é porque eu tenho 2 monitores aqui, então não sei se... Deixa eu ver. Só diminui a coluna da esquerda, então. Pronto, ficou melhor assim? Não, porque a gente não está vendo que você está olhando direto no PowerPoint, esse que é o negócio. Olha, você tem que olhar no outro monitor. Ou então vai assim mesmo, dá para ver. É a única coisa que ficaria um pouquinho maior para a gente, mas assim tá bom, pode ir. Tá, deixa eu ver aqui. F5. Ficou melhor agora? Tá. Então, eu trouxe aqui a questão de Heráclito, né, que é aquela questão do rio em movimento. Né? Ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando ele se entra, ele não é o mesmo rio. Né? As águas já passaram. Aquela ideia de movimento, de tudo está acontecendo. Isso nada que a gente pode pensar na questão das cidades. Né? Eu trouxe... Desculpa te interromper novamente. Eu acho que você está falando do slide 2, né? Para mim está aparecendo o slide 1 só. Não sei se para os outros está aparecendo o slide 1. Então, vamos aqui. Agora sim. Agora sim. Tá. Então, eu trouxe... eu estou com 3 monitores aqui, por isso que às vezes eu apanho um pouquinho da internet aqui, mas é natural. Então, assim, as cidades são um eterno movimento, né? Como se fosse um rio. Você entra, nunca vai ser o mesmo, né? A cidade... ela tem essa dinâmica, essa complexidade que a gente visualiza de uma forma muito constante. Né? Eu trouxe foto de 4 cidades aqui que eu acho que contam bastante. Uma, Machu Picchu, que o professor até no começo lá do curso ele fala sobre um estudo que fala das estradas que passavam lá por Machu Picchu. É bem interessante, né? Uma cidade que era bem dinâmica e que ela acabou, né? Pensar propriamente dita que ela foi extinta. Né? Trouxe também lá no Rio Grande do Sul, os 7 Povos das Missões, né? Também que foi um grande entreposto comercial de distribuição e com a questão da religião também, que foi uma cidade que se acabou. E trouxe outras 2, a Nova York, que eu acho que quando se fala cidade metrópolis, a gente pensa no mundo, pensa em Nova York, né? E uma outra que eu trouxe também foi a Jacarta. Por que Jacarta? Jacarta ela tem uma ideia que eu tive o prazer de conhecer a Indonésia e lá parece que explode gente para tudo que é lado, né? E é uma cidade que tende a desaparecer. Existe um projeto de fazer uma nova capital numa ilha, acho que é de Bornéu,
e essa capital será transferida porque a Jacarta colapsou, não existe mais possibilidade nenhuma, a cidade está afundando, tem muita gente, não tem condições nenhuma, então a ideia é desenvolver uma cidade num novo lugar, e aí tem questões que a Daisy enfrenta, que é a questão ambiental, o que fazer, como é que fazer, se a Indonésia ela tem essa ideia, e os modelos, né? A gente pensa também que Brasília é uma cidade criada, o professor falou na última aula lá da questão quando ele indagou até lá o outro professor na universidade lá nos Estados Unidos e disse, a cidade se mudou, ela alterou, né? Ela se adaptou ao meio. Então, pensando nisso, né, a gente tem que entender que essas cidades elas existem umas certas complexidades. Aí, essas mudanças, dentro da tecnologia, a gente tem o Street View, né, que traz um horizonte maior, o Airbnb, né, as moradias agora, elas podem ser compartilhadas. Existe uma discussão até judicial para ver qual que é o limite do compartilhamento, né? A gente tem um problema também que isso gera, que é a questão dos automóveis, né? Assim, será que meu filho vai querer tirar carteira ou ele vai andar de outro meio de transporte, não um público, mas um particular? E a questão do Uber, né? Que isso trouxe bastante. Até agora, a gente aqui conversando, né? A gente faz o doutorado, as matérias, de uma forma remota, né? Se a gente pensar que isso, alguns anos atrás, era inimaginável, né? A gente tem que estar pensando hoje, todo mundo está trabalhando remoto, tendo aulas, aprendendo, vendo vídeos, né? Tem o YouTube. E aí, ao mesmo tempo, a cidade ela vai trazendo alguns problemas, com a questão do transporte, né? A questão do Walking Dead, a gente vou pegar essa foto de Copacabana aí, mas a gente anda hoje no interior no centro de São Paulo, e propriamente em Copacabana, parece que Walking Dead, porque, infelizmente, a quantidade de pessoas que tem em estado de necessidade para vivendo nas ruas é assustador, né? Então, tudo isso pensando na cidade propriamente dito, que está se mudando, né? E aí, o que fazer, né? Incentivar o crescimento ordenado ou deixar fluir como as águas do rio, né? Eu trouxe algumas discussões que foram colocadas dentro da debates públicos, né? Por exemplo, aqui em Brasília a gente teve a aprovação da Câmara Legislativa de semana passada da LUOS, que é a Lei de Ocupação e Uso do Solo, né? Então ela vai argumentar qual o tamanho, o que pode ser, o que não pode ser sobre a ocupação territorial econômica também. Então, uma discussão. Eu estou com um escritório meu no Lago Sul. Esse escritório de advocacia, o escritório de contabilidade pode funcionar lá no Sul? Ele tem impacto ou não tem? A cidade está se adaptando a algumas pessoas. Eu, por exemplo, eu sou vizinho da Embaixada da Eslovênia de um lado e do Kuwait do outro. Isso, para mim, se você pensar, se às vezes o Kuwait ele entrou em guerra, para mim é totalmente arriscado eu ficar do lado da embaixada. Mas as pessoas podem imaginar que isso pode ser tem alguma questão de nobreza, etc., ou alguma coisa boa, mas para mim é uma atividade de risco. Eu sou vizinho do Kuwait. Então, assim, eu sou teoricamente uma pessoa que possa sofrer até com as consequências de uma periculosidade de uma vizinhança, né? E aí a gente tem também essa discussão dentro do urbanismo sobre que as cidades brasileiras podem colapsar e outras questões também, né, que a gente pensa de regulamentação. Por exemplo, tem uma discussão gigantesca em Berlim. Berlim é uma cidade extremamente esparramada, é uma cidade que o professor falou, né, das cidades que estavam acontecendo. A gente tem a França, a Paris, diante da guerra. Você tem a Inglaterra, a Londres da década de 70, Nova York da década de 80. As cidades vão acontecendo. A gente imagina por quê. E Berlim, do meu ponto de vista, eu adoro Berlim, está acontecendo agora. E por que está acontecendo agora? Porque é uma cidade esparramada, ela vem de uma queda do muro de Berlim, é uma cidade que o preço do metro quadrado é muito barato, você possibilita
os artistas morarem na cidade, é uma cidade extremamente convidativa, então ela está acontecendo, então seja da parte da política, da economia ou de tudo, é uma cidade que o mundo hoje acontece. E aí, consequentemente, isso trouxe uma especulação financeira. E Berlim, a prefeitura regulamentou dizendo: não, vamos congelar os impostos, vamos congelar os aluguéis, não pode ter aluguel. E aí? Isso é bom ou ruim para a economia, né? E no passado, eu trouxe um exemplo que dentro do direito tributário, esse exemplo é muito característico e trouxe impacto na relação de urbanismo e, propriamente dito, econômica das cidades. O que é isso? O imposto sobre janelas. Não sei se vocês conhecem, mas se tiveram prazer, eu recomendo bastante. A Irlanda, Dublin, a Universidade de Dublin lá é muito legal, muito interligada dentro até da Jane Jacobs falando sobre o livro dela, então me lembrei bastante sobre isso. É muito interligada, mas a arquitetura lá são cidades com janelas às vezes até travadas, são janelas fechadas. Por quê? Porque o imposto era calculado pelo tamanho da janela. Quanto mais nobre a pessoa, ela teria que pagar mais porque a janela era muito grande. Então, o que se fez? Se criou um imposto, que é conhecido como um dos impostos mais imbecis, essa é a palavra mesmo, assim, que dizia o seguinte: você paga o imposto do tamanho da janela. Então, a arquitetura foi moldada pelo tamanho das janelas. Então, a gente pega a Irlanda e alguns países, algumas cidades da Inglaterra, tem essa questão da arquitetura pela intervenção do Estado ou não, né? Então, isso a gente precisa ver, né? Como é que faz isso? Se incentiva ou não? E aí, eu trouxe agora, no outro slide aqui, a questão qual que é o desafio do Estado, né? É a acessibilidade da habitação com qualidade. E eu trouxe duas fotos, né? Que uma delas é Viena, uma cidade maravilhosa também, e inclusive é sede do Complex Science Hub de Viena, que é um dos maiores, que eu mais pesquiso disso aqui, nesse site, que eu acho super interessante, e Houston, né, no Texas. O professor falou ontem, na última aula também, sobre Texas, que é uma cidade onde o mercado imobiliário não é regulamentado, não é planejado. E até com as lições da última aula, eu fui atrás dos artigos e vi que Houston tem essa desregulamentação, faça o que quiser, liberdade total. Texas, o professor falou, menos Californication, mais incentivo da questão econômica. Então, as ferramentas que o Estado tem, basicamente mudança de zoneamento, como teve aqui a Luosa, aqui no Distrito Federal, que é essa discussão de aqui eu permito mais tal atividade ou não, o controle de aluguéis, que é essa questão de Berlim, os vales moradias, né, porque às vezes você dá um acesso para a pessoa conseguir morar no centro, e os créditos tributários, né, que são essas são mais ou menos as ferramentas que a política pública tem para intervir na economia de uma cidade e tentar direcionar essa complexidade, tá? E aí, até como o professor colocou, né, a gente tem a questão dos dados, né? A gente pega e vê dentro da literatura, dentro desses papers, a quantidade de dados que são conseguidos, e às vezes até históricos, né? Por exemplo, fazendo uma correlação aqui, o professor falou agora das navegações. A gente pegar o livro do Laurentino Gomes, que fala sobre escravidão, acho que 1 ou 2, não sei, ele pega os dados históricos e diz assim, esses dados sobre a escravidão são os dados mais precisos que tem, porque a mercadoria era anotada e tudo redondo, tem todos os dados possíveis. Então, os dados da questão de escravidão, que era a época feita, é possível acessar. E hoje, com as tecnologias de recenseamento, ou tecnologias que a gente tem, esses dados são muito mais interessantes e são muito mais fáceis de serem burilados, né? A gente tem a questão do consumo de água. Então, esse daqui do Distrito Federal, propriamente dito, da CAESB, tem a questão do IPTU, dos imóveis, dos legalizados ou não, a questão de posto de gasolina,
o próprio cabeamento de energia. Então, se você, mesmo tendo uma atividade rural, você tem aquele cabeamento. Então, são dados que hoje em dia, se você precisa, você pode conseguir fazer esse redimensionamento e esse escalar, né? Então, isso para mim, quando a gente pensa, e eu venho de uma área que não é da economia, mas a gente não trabalha com dados. É interessante. Hoje, dentro do outras áreas, a gente tem esse trabalho de não trabalhar com números dentro do direito, etc. E eu acho que essa intersecção, interlocução mesmo, propriamente dita, entre economia e outras áreas, e por essa razão também a questão da complexidade e dessa matéria está sendo muito interessante, porque vamos olhar em números, vamos olhar na matemática aqui para ver se isso dentro da regulação ou dentro do controle a gente consegue ver e analisar essas variáveis, né? Isso tudo ajuda, como coloquei aqui, são na formulação de políticas públicas, né? Bom, eu fiz essa introdução toda aí, mas para falar, né, sobre o artigo, né? Por que eu escolhi esse artigo aí, né? Bom, aqui eu trouxe, né, o que o artigo propõe se fazer, né? Ele faz uma conexão entre a lei ZIF, né, que o professor já falou lá no começo, e o escalonamento urbano, né? Ele pega 5.000 cidades em 96 países. Esse artigo, ele foi um artigo que foi apresentado em setembro, e foi 29 de setembro, e foi aprovado, acho que 6 de janeiro. Foi assim. Então, foi um artigo que teve uma publicação muito rápida. E dentro dos que eu tinha olhado, ele é um artigo de 1 ano, eu achei interessante, então, por isso, ele trouxe. Eu trouxe aqui, basicamente, isso aí, essas são só figuras que eu peguei. Uma de Portugal, que eu adoro Portugal, como bom vascaíno aqui, eu sempre gosto da terra lusitana, e aí aqui é mais ou menos um mapa de escalonamento de região, né? E ali é um gráficozinho simples de dizer, mas a ideia toda foi, os autores eles falam isso, dizem, tem muita coisa falada sobre ZIF, tem muita coisa falada sobre escalonamento, mas tem quase nada falando sobre comparar os dois dados no mesmo paper. E a gente se propõe a fazer isso, né? O que o artigo, o paper, ele fala, né? Ele pega sistema de escala urbanas, né, que são questão, tempo e espaço, ele faz essa conexão entre o ZIF e o escalonamento populacional, né? Aqui, ele pega a população e o PIB, e o tamanho da cidade. E aqui, professor, eu achei assim, essa questão metodológica também, que às vezes a gente, principalmente eu, falando, a gente às vezes escapa um pouco, mas ele justifica tecnicamente sobre o tamanho das cidades. Então ele diz, as cidades não são a divisão, são vamos lá, assim, não é do mapa, as cidades, eles são de acordo com a classificação de são a influência da cidade. Então, nessas várias cidades que eles fazem, eles pegam mais ou menos 4, 5 mil regiões, né? E aí ele fala que a maioria de países apresenta escala crescente à escala do PIB, né? Ele fala que é feito menor em pequenas cidades e mais metrópole. Ele fala que quando é o expoente é pequeno e do que em cidades pequenas, né? Qual que é o caminho que eles, os autores, propõem, né? Eles põem que lei de ZIF para cidades afirma que a distribuição de população municipais para a região ou país é aproximada por uma função inversa de poder. E colocam também que o escalonamento urbano é o aumento da riqueza, né? Essa é uma conceituação lá da própria metodologia, né? Aumenta mais do que proporcionalmente dito que a população. Então, se eu tenho uma cidade como Nova York, eu ganho um ganho de escala, porque isso aumenta a riqueza do PIB da cidade, mas eu não preciso aumentar tanto a população proporcionalmente. Então, é isso, né? Ele coloca também esse conceito
que eu tinha falado, que é um conceito dos dados do tamanho do município, né? E esse é um conceito até que acho que é a OCDE que eles pegam, tá? E aqui, professor, eu passo para eu passo para outra questão, que são os mapas que eles fazem, tá? Bom, vamos lá. Essa aqui eu confesso que isso aqui eu apanho demais. Eu olho isso aqui 50 mil vezes, porque existem algumas variáveis aí que para mim, como eu não sou um operador da matemática, eu tenho uma certa dificuldade, mas, de qualquer forma, foram gráficos que eu analisei, até os colegas me ajudaram bastante, né? Aqui ele classifica o beta, né, como uma escala de expoente, e o zip fica uma escala de alfa, né? Ele mescla os dois, tá? Então, ele pega 3 países, tá? A Áustria, a Turquia e a Rússia, tá? Ele faz até um Renan no privado até me sugeriu fazer isso aqui no Brasil também, que é o ranking das cidades, tá? Com a população. Não sei se vocês estão vendo o meu cursor aqui, mas na Austrália aqui, ó, eles fazem essa comparação aqui, ó, que a cidade é o ranking das cidades e o tamanho da população. Então, quanto maior a população, tal, eles põem aqui. E aqui eles fazem ao contrário, aqui com o PIB, né, e a população, né? E aqui faz a comparação também na Turquia e na Rússia, tá? Aqui eles colocam, aqui é o PIB alto, né? Assim, aqui é o médio e aqui é o baixo, né? Eles fazem também aqui eles fazem aqui eles pegam alguns países da África e existem algumas certas particularidades também de cidades. Até imagina, até porque, salvo engano, aqui tem um deserto, tem algumas coisas que são áreas que são um pouquinho mais complicadas para se analisarem, tá? Eu vou passar aqui. Deixa eu tirar uma dúvida. Vamos lá. Eu entendo o beta. O beta é o scaling. Então, se for maior do que 1, é como se fosse mais economias de escala. A gente viu isso no ano passado. Agora, o alfa é um expoente de zip, mas como é que eu penso sobre ele? Uma distribuição pode ser mais ou menos zip? Quer dizer, zip é aquela ideia que tem a maior cidade, a segunda tem metade do tamanho, a terceira tem 1/3 da população, o quarto, 1/5. O alfa, pelo jeito, mexe um pouco nessa segunda distribuição. Você sabe como pensar sobre esse alfa? Eu não sei. O que eu acho, quando ele compara, professor, ele diz que existe pouca diferença entre os dois, tá? Ele até explica que ele né? O jeito que eu estou pensando aqui é o alfa captura assim como se fosse o power law, o expoente do power law. Então, ficaria mais concentrado, assim, a cidade Buenos Aires, Argentina, por exemplo, 80% da população está lá, deve ser um país mais zip que tem, ou mais do que zip, mais power law. Uma cidade tem 80% e as outras todas. Talvez o alfa seja isso, né? O quanto que da massa da distribuição está nas maiores cidades. É justamente isso, mano. Até que o Renan, você que tinha colocado passado para mim, foi até um texto do Galho. Eu cheguei a folhear, tá? Eu não cheguei a ler. Foi ontem para hoje, não consegui, mas foi exatamente essa análise que o professor tentou te falar aqui, né? A sugestão, professor, do próprio Renan, nessa conversa privada que eu tive com ele ontem à noite, foi exatamente fazer isso no Brasil, né? Pegar o ranking das cidades e a questão da população e fazer. E podia fazer no Brasil para diferentes tempos, né? Não sei se tem dados, década de 80, 90, ver como é que mudou. Seria legal. Foi o que ele me sugeriu, né?
E como eu falei, né, eu apanho bastante dessa questão dos gráficos e eu volto, eu falo, não, tem que olhar de novo aqui, aí eu chego a algumas interpretações, mas realmente é uma linguagem ainda que eu tenho. Vamos pensar assim, ainda bem que a gente está numa complexidade e todo mundo aqui pensando junto, porque isso para mim facilita bastante, porque realmente existe uma familiaridade que eu não tenho tanto como vocês, né? E aí, deixa eu passar aqui. Aqui, ó, aqui eles colocam, aqui, tá vendo? Desculpa, é porque eu achei bem interessante esse negócio. O que eu estou vendo no gráfico, então, assim, é que meio tem a linha do beta igual a alfa, né? Mas aí tem essa linha preta principal, ela vem num nível e de repente ela sobe para um outro nível. Estou entendendo que esse é o resultado, né? Que no começo você vai aumentando o alfa e não tem impacto no beta, mas a partir de um ponto parece que daí, assim, se o alfa for muito alto, à medida que seja muito concentrado as cidades do país, aí sim passa a ter scaling maior. Talvez seja algo assim. E uma coisa curiosa, esse high GDP, ele é para países ricos? É isso? Eles não, Então, assim, a relação para países ricos ela é mais achatada, né? Isso é bastante interessante do que para países que não são ricos. Então, tipo Moscou, né? Rússia. Moscou ali é aquela bolinha à direita essa mais aqui. Isso, exato. Então, assim, essa tipo, é uma cidade muito maior do que deveria ser, se você comparasse com outros países, e tem também um PIB per capita, aí, o PIB só aí também maior, né? Então, provavelmente para países pobres, emergentes ou quase ricos, essa relação aí entre o alfa e o beta seja mais inclinada, né? E aí, para países ricos, é menos. A ideia, como aqui para mim é como se fosse um desafio, né? Jogar isso aqui tudo e fazer essas leituras e tentar peneirar isso aí e conseguir trazer para o Brasil, para a realidade minha de pesquisa ou de pensamento, né? E só tenho que agradecer, porque a turma aqui, professor, uma coisa pode ter certeza, aqui pensar juntos me ajuda a pensar o tempo todo, desde a Deise, o Renan, a Lorena, a Débora, o tempo todo estão aqui me auxiliando nessa questão toda, tá? Então, o objetivo da aula, do curso já foi feito, né? Que é ajudar alguém que tem a dificuldade em determinada área de conhecimento, tá? E aqui também o estudo ele traz a relação entre beta e alfa, né? Aqui nesse D aqui ele já faz essa comparação aqui, vai dar o desconto aqui. Os gráficos aqui, primeiro a letra A que fala do PIB, né? E com a população. Aqui ele pega das cidades menores, né? E aqui ele pega das cidades maiores e faz essa correlação aqui de escala entre essas variáveis aí, tá? Aqui, vamos lá. Aqui é exatamente essa correlação entre os dois, tá? Aqui a questão do expoente alfa, né? E aqui a questão da tamanho da população com o PIB. Ele faz essas duas relações aqui. E diz que tem essa questão dessa conexão entre os dois, tá? Bom, enfim, eu sei que esse artigo foi um artigo que dos que eu olhei, ele não é um artigo, um paper mais fácil para mim, mas ele trouxe algumas reflexões que foram necessárias e que eu achei que poderiam trazer. Então, foi mais desafiador enfrentá-lo do que enfrentar outros que, eventualmente, eu teria mais facilidade. Mas aqui é um desafio para pensar conjuntamente, então, nada do melhor do que isso que
como o professor falou, né? Bom, que eu vou andar com águia, tem que andar voar com águia, não vou ficar voando com pombo, não. Então, eu vou aquela simulação do voo junto lá, eu vou junto, que é só colar na beira da asa lá, que eu vou ver se eu consigo chegar junto, tá? E aí, eu trouxe também, tá? Alguns artigos, e aqui eu vou falar e vou agradecer a alguns colegas que me mandaram, a Lorena, o próprio Renan, que foram alguns artigos que falam mais ou menos sobre o tema. Tá? São artigos são papers que vão ser visitados, alguns deles eu já olhei, tá? O Poeló aqui do Gabix, né? Acho que é Gabix, que o Renan me falou, me passou, eu já olhei isso ontem, tá? Tem algumas questão de cidade, o professor falou de dados, assim, tem Cidade do México, por exemplo, tem um artigo que ele fala da questão da criminalidade, do batimento cardíaco, do ser assaltado, né? Então ele faz a questão, ele faz uma comparação que eu achei muito interessante, né? Tem outros também do ZIPF, né? Tem a questão do bem-estar social da casa, se isso é interessante ou não. Mas eu queria chamar a atenção, um deles, propriamente dito, foi que a Lorena me passou ontem sobre a questão da avaliação empírica do tamanho ótimo dos municípios. Tá? Esse artigo, que é esse daqui, tá? Ele tem cerca de... Foi 30 páginas, ela me passou ontem, eu não consegui lê-lo, mas eu folheei. Mas é muito interessante porque é um tema que realmente eu penso em fazer, alguma pesquisa. Tá? Esse artigo acho que foi publicado agora, em janeiro de 2022, é de um professor aqui, que é colega até da Lorena, que ele fala da questão do que é realmente o tamanho dos municípios, se seria interessante ou não. E a Lorena hoje, falando comigo pelo WhatsApp, ela deu uma sugestão que eu achei muito interessante, tá? Que é a questão do tamanho dos municípios, o tamanho com a distância dos municípios, né? Porque se a gente pensar, o Pará tem município que é maior que o país, né? E esse município ele tem 30 mil habitantes, mas ele fica a 100 quilômetros de distância de outra cidade. Ele é necessário, isso é uma complexidade ou não a distância? Porque, teoricamente, não existe um município pequeno de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, não existe tanta complexidade, mas e a distância dele? Isso gera um efeito, uma variável que possa ser analisada aqui, da questão do tamanho, se isso é complexo ou não ser transporte. Eu, por exemplo, trabalhei não lá, mas na questão do Belo Monte. A logística para a construção de Belo Monte, na questão da construção civil, era 400 quilômetros de estrada de chão para chegar lá para fazer a obra. Então, a logística não deixa de ser uma coisa meio complicada, né? Que aí a gente, na questão do tamanho dos municípios, da região de influência, isso pode ser uma variável que possa ser investigada, tá? Bom, eu queria agradecer... Rafael, qual é o critério que eles usam para dizer que o tamanho é ótimo? É o que? Arrecadação, condições sociais, emprego, PIB? Professor, como eu falei, a Lorena me passou esse negócio ontem, né? Eu acredito que, assim, eu não conseguia olhar, ele não é conclusivo, eu acho que eu olhei a conclusão, né? Ele diz, a gente precisa investigar, mas da forma que está aqui não vai entender. Mas eu fiz questão de colocar aqui porque essa apresentação eu vou disponibilizar para todos os colegas e exatamente para a gente pensar junto, né? É só porque eu fiz uma ligação que parece bem interessante essa ideia de tamanho ótimo de município. Eu fiz a ligação que você mencionou na aula passada sobre o que acaba determinando de verdade o tamanho dos municípios os políticos, né? De você ter uma outra Câmara, mais emprego, mais fundo de participação. Então, esse critério político, arrecadatório, acaba... Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas eu abri aqui e ele fala que ele calcula que o ótimo seria um município de mais ou menos 36 mil habitantes, de 31 mil habitantes. Ele fala com questão de métodos econométricos com desvio de padrão, né?
que é ganho de escala, que é um ganho de escala da administração pública, que a gente coloca mais ou menos nesse sentido, tá? O que eu pensei que me surgiu na cabeça de uma ideia seria o seguinte: se existe um método para saber qual seria o tamanho ótimo de município, aí você tem um tamanho verdadeiro, você podia pegar os municípios que mais se afastam do tamanho ótimo e tentar explicar o que é. E eu aposto que a maioria dos casos iam ser essa que você falou, que os políticos que quiseram, né, vamos transformar a Barra do Rio de Janeiro em município só para poder ter mais vagas de vereadores. E aí, professor, terminando aqui, eu coloquei uma aqui no telefone, meu e-mail, e aqui eu coloquei uma brincadeira de roda, né? E brincar de roda, você consegue brincar sem pegar na mão dos outros. Infelizmente, a gente está no meio digital, eu não consigo pegar na mão dos outros, de vocês, mas eu sinto que eu estou brincando de roda e aprendendo com vocês as lições aqui, que eu acho que isso é enriquecedor. Como nas crianças, na brincadeira de roda, aí, eu me divirto bastante com as aulas, eu aprendo bastante. E vou ter o prazer de pegar na mão de vocês várias vezes para a gente conseguir aí pesquisar. E, mais uma vez, agradecer demais toda a recepção dos colegas. Eu acho que me sinto abraçado mesmo. Todos foram muito, muito atenciosos e me muniram de muita informação, que isso, para mim, traz uma aceitação de pô, isso aqui é bom. Eu vou andar com esse pessoal aqui, que isso aqui, porque a turma pensa junto, né? E pensando junto, a gente vai conseguir evoluir no pensamento aí do aprendizado. Obrigado, professor. Ok, então, obrigado. Foi uma ótima apresentação. E essa parte de cidades realmente é muito interessante. E só lembrar, para quem tem interesse nisso, tem aqueles... O Viena, né? A gente viu o centro lá, eles têm uma especialização nisso. Eu mostrei o da Universidade de Chicago, do Luiz Bittencourt, o Mansueto, o Centro Mansueto. Sei que eles têm muita pesquisa lá. E eu mencionei isso na aula passada, até agora não me lembrei. É algum lugar que tem... Eu estou achando que é Oxford. Acho que a Universidade de Oxford tem uma base de dados assim, de milhares de cidades e um monte de variáveis, inclusive históricas, de nível municipal. Então, tem muitos dados para esse tipo de coisa. Parece que é o João está com a mão levantada. Oi, bom dia, parabéns, Rafael, pela apresentação. Eu não sei se eu estou viajando, mas eu acho que é uma reflexão interessante sobre cidades, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em cidades como sistemas complexos, eles são sistemas que tendem a padrões imprevisíveis, né? E tem um conceito interessante, sistemas complexos, que pode ajudar, que é a ideia de atratores. Atratores são pontos no qual a dinâmica tende a fluir para eles ao longo do tempo, né? Então, são pontos onde aparentemente existe uma ordem dentro de um sistema caótico. Então, quando você vê, por exemplo, o fluxo de pessoas, o fluxo de empreendimentos, o fluxo de organizações dentro das cidades, parece que elas se comportam de maneira aleatória, mas existem pontos para os quais elas tendem a fluir e funcionam como uma espécie de centros gravitacionais por onde as pessoas orbitam, né? E a partir dali você cria padrões dentro do sistema caótico. Puxando para a realidade brasileira, principalmente aqui da região Nordeste, é muito comum nós pensarmos em cidades que não giram em torno de pontos atratores, né? Cidades onde não funcionam em torno de uma estrutura produtiva. Cidades que geralmente se formaram em torno de fazendas, que se formaram a partir da própria poder público, né? Então, são cidades que tendem a não agregar pessoas. São cidades que tendem a ser pequenas porque elas não criam pontos de dinâmica e atração e, basicamente, as pessoas funcionam de maneira aleatória e tendem a migrar para outros centros, né? A região do sul do Brasil, se você pegar principalmente Santa Catarina, acho que é o principal exemplo, são regiões que se formaram a partir da pequena propriedade, onde as pessoas tinham processo de produção agrário, pecuário, mesmo de transformação, de modo que as cidades criaram centros de atrações e as pessoas migraram de outras regiões do país para lá. Então, você criou uma espécie de pontos atratores, claro, fazendo analogia aos sistemas complexos, né, no qual você criou dinâmicas de atração e você criou aparentemente processos como é que eu posso dizer, de sedentarismo. As pessoas pararam de migrar e se fixaram lá, certo? E você teve uma dinâmica onde as cidades tendem a se dispersar de maneira mais homogênea. Tanto que o estado onde as cidades são pequenas, né? Você não tem cidades com 1 milhão de pessoas, que é comum no Brasil,
mas que você tem cidades de 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, que são cidades riquíssimas, né? Porque elas têm centro de atração e dinâmica própria. Isso faz com que você tenha tanto a fixação de pessoas nas cidades, como também haja uma distribuição homogênea, porque sistemas complexos tendem a criar dinâmicas que vão se espraiando, né? Criando spillovers, transbordamentos. Diferentemente de outras regiões, como, por exemplo, aqui na região Nordeste, onde você tem as cidades litorâneas que são imensas, né? Cidades com 3, 4 milhões de pessoas, mas que você, no interior, você tem uma baixa ocupação, porque geralmente você não tem uma dinâmica própria nas cidades e se formaram em torno de prefeituras, né? Então, talvez se você pudesse olhar por essa ótica, aí teria um perfil mais econômico na análise, mas tentando fazer analogia com a ideia de atratores, né? Você pensar quais são os pontos de atração e geração de dinâmicas próprias, né? Aí, na economia do desenvolvimento industrial, tem vários exemplos, né? Por exemplo, será que são indústrias que geram essa dinâmica de atração e dinâmicas que fazem com que as pessoas fiquem nas cidades? Será que a capacidade de uma cidade industrial, será que ela tem capacidade de influenciar outras cidades vizinhas de modo a você dispersar pessoas e não aglomerar, né? Será que cidades maiores no Brasil têm um perfil de emprego mais voltado para o setor público, ou mais voltado para o setor industrial ou setor de turismo, né? Cidades litorâneas muitas vezes não têm indústria, mas elas têm atratores a partir do turismo, né? Que são fontes de atração de pessoas e rendas muito interessantes. Então, talvez, no Brasil, na América no geral, América do Norte, América do Sul, América Central, é comum ter cidades imensas, de 10 milhões de pessoas, né, 5 milhões de pessoas. O que faz essas cidades serem grandes, né? Será que o que faz elas serem grandes é o mesmo que fez há 100 anos atrás? Né? Por exemplo, as pessoas continuam indo para São Paulo. São Paulo criou um centro próprio de atração. Ele é um sistema complexo próprio dentro do país. Será que é a mesma motivação de antes? Eu não sei se eu estou viajando, estou te atrapalhando, ajudando, mas o perfil do emprego eu acho que é um ponto fundamental. O perfil do emprego, e não só o perfil do emprego, mas as fontes geradoras de emprego são elementos cruciais para entender a dinâmica das cidades, eu acho que no Brasil, certo? Você vai perceber não só as cidades mais ricas de cada estado, de cada região, ou de cada análise que você fizer, mas principalmente como você tem uma dinâmica em núcleos regionais, né? Por exemplo, no oeste de Santa Catarina, como é que você tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Você tem dois perfis, um norte mais o sul, é bem diferente, né? Então, assim, como é que isso influencia o tamanho das cidades? Eu acho que esse é um ponto que vale analisar. Não sei se você vai ter interesse ou condição de fazer isso agora, mas eu acho que é algo que realmente nós podemos fazer, porque eu acho que é um tema bem interessante. Toda a cidade, né, João Vitor? Obrigado, mas toda a cidade, a gente até brinca, né? Por exemplo, ela tenta se destacar. Por exemplo, Varginha, tem lá café, aí quer chama para tirar do balaio comum, falar o ET de Varginha, cidade do ET, aí põe para trazer uma dinâmica diferente, aí um chamariz diferente. E aí tem cidade do melão, cidade do feijão, cidade do não sei o quê. Sempre tenta identificar isso para dar um selo de atração, né? A gente pensar nisso é exatamente o selo de atração. Então, as cidades, qualquer município tenha, ela quer ter um adjetivo positivo, ou esse adjetivo atrativo, né? Então, eu anotei aqui essas sugestões aqui e realmente eu vou dar uma olhada nisso aqui também. Renan, você está com a mão levantada? Sobre esse comentário do João, foi excelente. Você pode voltar na apresentação? Estou descobrindo hoje que a Daisy toca violão. Não sou eu, professor, com certeza não. Rafael, bota nesse 10 aí, slide 10. Esse slide é muito legal. Não, então, sobre o que o João falou, cara, você pode pegar esse slide e tentar replicar para o Brasil, e em vez de ser países, você tem regiões ou estados. E aí, assim, em vez de ser país rico,
meia renda ou baixo, você pode pensar nesses subníveis, entendeu? Então, pelo que o João falou, às vezes pela própria dinâmica ali que você tem num estado, numa região, micro-região, não sei, você pode ter curvas diferentes, betas diferentes, alfas diferentes. Eu acho que isso já seria muito legal de ver. É só isso mesmo. Aí uma questão, né, Renan? Porque, assim, cada país tem sua formação histórica distinta, né? Então, o que faz as cidades serem grandes lá na Rússia talvez seja diferente do que faz ser grandes aqui. A primeira capital do Piauí, por exemplo, eu sou daqui do Teresina, a primeira capital foi um presente de um bandeirante que matou uns índios ali no norte da Bahia e ganhou uma fazenda. E aí a cidade cresceu em torno da fazenda. E aí tinha a igreja, a fazenda e pronto. E você tinha outras fazendas concorrentes e formaram cidades. Não tem uma dinâmica própria, né? Diferentemente de outras regiões. Talvez nas cidades europeias eles formaram a partir de fortes, né? Porque tinha muito conflito entre cidades, enfim. Mas aqui no Brasil, eu acho que tende muito a ser em torno da estrutura produtiva e, antigamente, questões religiosas e políticas, né? E segurança, né? Pensar que... Aí, sim. Aí, nesse caso, João, por exemplo, São Paulo pode ter uma curva mais achatada, por exemplo, porque as cidades menores geralmente têm estruturas produtivas boas, né? Entendeu? E Sim. aí outros estados mais desiguais e tudo mais podem ter algo mais inclinado, né? Então depende desse processo aí que você mencionou com certeza, mas acho que pode ter uma questão regional forte mesmo. E aí sim, você pode testar contra outros tipos de variável aí, emprego em certos setores, esse tipo de coisa assim. Mas, enfim, muito, muito bom aí o comentário do João e eu achei muito legal aí a apresentação do Rafael, principalmente nesse paper aí, realmente muito legal, né, Rafael? Obrigado, eu Legal. vou notar e até eu vou abrir também assim, esse estudo, ele tem vários apêndices, tá? E eu não, acho que mais de 100 páginas, e eu não cheguei a olhar os apêndices, mas às vezes, como tem um brasileiro, e até esse detalhe de Maringá, como eu falei na última aula, Maringá é o berço do CODESE, que o CODESE é uma organização que foi criada por empresários do setor produtivo, que é pensar cidades em futuro, né? E teve o CODESE de Maringá, que foi o pioneiro no Brasil inteiro. Tem um CODESE aqui no Distrito Federal, que fez até um evento semana passada, e tem financiamento da fibra, da indústria, financiamento do mercado produtivo. Por exemplo, o ex-presidente do CODESE foi o presidente da Associação dos Incorporadores do Distrito Federal, né? Que é pensar a cidade sem a ilegalidade, né? Então, ele pensa a cidade nesse sentido. Então, existe esse pensamento de dados que o setor produtivo, eu acho que até para financiar, a gente pensar alguns estudantes ele tem a dificuldade de fazer um projeto de cidades, eu acho que o setor produtivo aqui em Brasília eu tenho certeza que financiar isso aí é muito fácil, porque eu trabalho com eles. E quando você tem uma discussão com a criação de um bairro em Jardim Botânico que passou durante um processo de regularização, e com estudos que a gente faz 4, 5 anos, 6 anos, tem estudos lá que 10 anos com questão de papelada, e a gente vê, ao mesmo tempo, uma invasão que não paga imposto, não faz nada, que não tem infraestrutura, que colapsa o sistema, sendo feito a fórceps. Se a academia quiser pesquisar essas questões de financiamento, de cidades, propriamente de expansão, eu acho que o setor produtivo aqui, principalmente em Brasília, que é a terra muito cara, eu acho que tem total interesse. E, às vezes, vocês, dando aula para graduação, e quiser montar um projeto para que seja vendido, seja no CODESE, ou no Clube de Engenharia, que tem dinheiro para isso, né? Eu acho que é muito fácil conseguir isso. Né? Fácil não, né? Mas existe o caminho. Rafa, eu acho que o economista pensa bem em termos de vantagem comparativa. Então, talvez essa seja uma das maiores vantagens comparativas que você tenha para esse tipo de estudo, né? Pegar essas instituições e associações de construção civil
e às vezes até pensar assim, né, em prospectar dados a partir daí, depois de estruturar, né? Então, eu acho que é um trunfo legal, às vezes pegando alguma coisa com a Confederação dos Municípios também, que fazendo essa ponte, né? E uma coisa que eu estava pensando, às vezes, talvez seja muito básica, mas eu acho que eu nunca vi, não sei se existe, mas seria bem interessante fazer um gráfico dinâmico de como é que foram surgindo os municípios no Brasil, a criação deles, e aí, às vezes, crescendo, assim, os círculozinhos, e no decorrer do tempo, da população, do PIB e tal, então, assim, como é que foi essa proliferação? Porque, tipo, às vezes ele foi crescendo mais num sentido, no outro, podem surgir alguns insights a partir dessa visualização dinâmica. Eu não sei, o Renan e o Bernardo podem ajudar a falar se é possível ou não fazer isso, me parece bem possível, né? Mas eu acho que seria bem interessante. E aí, eu queria puxar, assim, para essa discussão do Rafael, que ele fala que ele queria ver antes e depois da criação dos municípios, como que a região fica. Então, Bernardo, aí a gente estava, tipo, trocando umas ideias sobre estratégia empírica em si, não só de redes e complexidade, né? Você acha que seria possível, tipo, analisar em termos de diff ou alguma estratégia de regressão descontínua, essa questão, alguns indicadores da região antes e depois da criação desses municípios? Você diz da divisão de um município, tem município, aí dividem, Isso, e aí... isso. Parece que sim, porque tem um evento, né, e vai ter que ver quais são as variáveis que você vai olhar, quer dizer, desde população, PIB, indicadores sociais. Uhum. Mas seria possível, tipo, você usar diferentes cortes? Porque, por exemplo, a criação dos municípios, ela ocorre no decorrer do tempo, né? Cada município, ele é dividido, fragmentado em diferentes períodos de tempo. Você não conseguiria manter, mesmo assim, um diff para análise? Para fazer essa análise de corte antes e depois da criação? Não sei, teria que ver mas, assim, exatamente qual variável que você está olhando, né? Uhum. Qual que é o fenômeno que está querendo explicar tem uma base de dados já que é muito usada agora, que era muito necessária, porque o IBGE ele tinha esse problema, né, que o número de municípios ficou crescendo de um censo para o outro, e eu mexi muito com o censo agrícola. Aí o Eustáquio Reis e outras pessoas, o Leonardo Monastério parece que ajudou, eles fizeram lá no IPEA como é que é? Áreas mínimas comparáveis. Então, existe base de dados de maioria dos censos que daí eles vão para trás e vão somando os vários municípios hoje. Londrina, por exemplo, acaba sendo, em algum momento, eram 20 e tantos municípios. E aí você pode usar essa base de dados. Legal. Mas essa sua pergunta, tem que pensar, ver exatamente qual é o fenômeno, né, que você está querendo ver. E aí ver se aquela mudança afetou aquilo ali. Outra ideia é usar essa base de transferências voluntárias também, né? Para ver, tipo, se isso de uma certa forma influencia os recursos que vão de transferência federal, porque quase nenhum município se basta por impostos próprios, né? Então, como que essa dinâmica de criação ela é influenciada por essa dinâmica dos recursos federais indo para municípios, né? Isso é um grande incentivo para a criação de municípios, como mesmo a gente viu na decisão do Supremo. Né? Uhum. E uma outra coisa meio parecida com isso que algumas pessoas já fizeram é royalty de petróleo, né? Que é um choque, de repente, alguns poucos municípios, de repente, recebem esse... E o resultado, geralmente, que eles tentam mostrar é que piorou a situação, é contraintuitivo, é uma maldição dos recursos naturais. Maldição dos recursos. Eu penso também, outra coisa interessante é o Mapitoba, aquela região de Maranhão, Piauí, Tocantins, que é um lugar que cresceu tanto com soja,
Então lá deve ter algumas dinâmicas interessantes acontecendo. De repente tem esse choque do preço da soja e muita riqueza, e muitos municípios deve ter, eu imagino que deve ter um crescimento muito grande dos municípios lá. São Lucas do Rio Verde, parece que é lá no meio do Mato Grosso, um município todo bonito, todo certinho, funcionando bem, porque tem muito dinheiro. Bom, então tá bom. Então acho que a discussão foi ótima. E daí, só para a aula que vem, eu ainda fiquei de dissertar, a Débora não estava aqui, mas a gente vai ter que definir quando é que você vai apresentar o Alexandre, a Lorena, não sei se a Lorena vai apresentar, se ela está aí ou não, e a Ana Lúcia. Ana Lúcia, você estava pensando em fazer sobre sustentabilidade ESG, né? Isso que eu entendi? Isso. Você poderia fazer isso na sexta que vem? Na sexta que vem, na verdade, eu estava me programando para fazer dia 20, né? Como que tá? Não, pode ser. Mas aí o que vai acontecer, então, sugerir o seguinte: semana que vem eu vou apresentar, eu quero fazer o tema, então, de Text as Data. Vamos falar de esse uso de texto como dados, como é que faz. Depois eu mando o material, ainda não separei qual material para ler. A gente podia fazer isso semana que vem, mas aí a partir da outra semana, aí vai ser só as apresentações diretas, eu acho que é o que vai dar. Vai ser daí a Débora, o Alexandre, a Ana Lúcia e a Lorena. Tá? Então tá bom. Então vamos parar aqui e depois eu mando o e-mail avisando quais são os textos para Text as Data. Tá bom. Bom fim de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.